Muitas pessoas me perguntam em consultas sobre relacionamento se é possível, por meio da astrologia horária, a gente identificar informações, extrair informações sobre alma gêmea, ou seja, no sentido de quando encontrarei minha alma gêmea, seja no sentido de saber se determinada pessoa é a alma gêmea dela. E eu sempre digo que sim, mas com algumas nuances, né, alguns detalhes. E nesse vídeo eu pretendo explicar quais são esses detalhes e explicar um pouco também sobre como que eu abordo essa questão por meio da astrologia horária. Bom, primeiro de tudo, a gente tem um problema com relação ao conceito de alma gêmea, que envolve a, o grau de abstração desse conceito, né? Ou seja, o que cada um que pergunta sobre isso em uma consulta entende como sendo alma gêmea pode variar demais. Eu já ouvi explicações dizendo que alma gêmea é aquela pessoa que você vai se relacionar amorosamente e que vai servir como uma espécie ali de uma conexão para você evoluir, né, na sua jornada, na sua caminhada. Eu já ouvi dizer também que não necessariamente a alma gêmea vai se restringir a esse âmbito amoroso, pode ser apenas uma pessoa que vai te ajudar nessa caminhada, mas não necessariamente você precisa se relacionar de forma amorosa com ela, né? Eu digo isso como relatos que eu já ouvi dos próprios clientes, né? Porque uma vez que alguém pergunta sobre alma gêmea para mim, eu preciso entender o que que a pessoa está querendo dizer com esse conceito. Então, assim, independentemente do que cada um entende como significando alma gêmea, eu vou explicar aqui nesse vídeo como que eu abordo nas consultas essa questão, mas eu já deixo logo de cara dito que sim, é possível de fazer perguntas nesse sentido, mas, pelo menos na abordagem que eu sigo, né, na forma que eu trabalho, a gente não trabalharia com um conceito tão abstrato. A gente precisaria primeiro afunilar esse conceito para entender o que você quer dizer com alma gêmea, né? Bom, primeiro de tudo, a astrologia horária, ela é uma ferramenta que precisa de certa objetividade. Então é justamente nesse sentido que a gente precisa entender o que que a gente está falando quando queremos fazer uma pergunta sobre alma gêmea. Em resumo, a maioria das pessoas que fazem perguntas nesse sentido, na verdade, elas querem saber de um modo mais específico, ou sobre alguma pessoa que ela está interessada, ou sobre algum tipo de perspectiva para encontrar uma pessoa mais promissora, né? Capaz ali de desenvolver um relacionamento mais promissor. Então, na maioria dos casos, quando alguém pergunta sobre alma gêmea, vai estar necessariamente se referindo ao contexto, ao cenário amoroso. De forma que, com isso, a gente consegue, ao invés de trabalhar com um conceito abstrato, como é o de alma gêmea, trabalhar com um conceito mais voltado a relacionamento promissor, a um bom relacionamento. Nesse sentido, a pessoa vai perguntar, por exemplo, a quando que eu vou encontrar minha alma gêmea? A gente vai trabalhar essa questão na consulta, buscando entender uma estimativa ali para um bom relacionamento, um relacionamento ali minimamente promissor, saudável, ideal, né, na medida do possível, com características positivas para ser duradouro, etc. Do mesmo modo, se a pergunta for algo no sentido de essa pessoa é a minha alma gêmea, o foco da consulta vai ser entender se o mapa ele está indicando que essa pessoa em questão, se vocês dois possuem realmente uma inclinação para desenvolver um bom relacionamento ou não, né, o que que vocês podem enfrentar como dificuldade, como facilidade, pontos positivos, pontos negativos, entender de fato se é possível de desenvolver um relacionamento sério com alguém. Então perceba que ao invés de tratarmos a alma gêmea como simplesmente alma gêmea, a gente tenta sempre focar em algo objetivo, focar em algo mais direto. Isso é muito importante porque vai evitar falhas de comunicação durante a consulta, porque você pode estar falando sobre uma coisa e eu posso estar entendendo outra. Então, por exemplo, você pode falar de alma gêmea nesse outro sentido que eu mencionei, que não necessariamente envolve o contexto amoroso, mas eu, enquanto profissional, já que a maioria das consultas que eu realizei que envolve alma gêmea está sempre direcionado ali ao contexto amoroso, eu posso entender que você está falando sobre algum tipo de relacionamento nesse âmbito, né? Então, isso vai evitar também falhas na comunicação, o que é muito importante para a gente tratar das mesmas coisas e conseguir
uma resposta precisa do mapa. Então perceba como que é uma abordagem totalmente possível, desde que a gente seja o mais direto possível, né? Mesmo se tratando de questões aí do coração, questões sentimentais, emocionais, a gente precisa ser o mais direto possível. Eu conheço astrólogos que trabalham de outras maneiras e levam em consideração esse conceito de alma gêmea por um lado mais espiritual da coisa, né? Vamos colocar assim. Não é a forma que eu trabalho, tá? Eu não consigo. Na verdade, eu nem saberia por onde começar a analisar a ponto de dar uma resposta satisfatória, levando para esse lado mais espiritual da coisa. Então, essa é a maneira com que eu abordo. Não estou dizendo que é a única correta, até mesmo porque existem, como eu falei, outros colegas, outros profissionais que abordam de maneiras diferentes e também conseguem resultados satisfatórios.